Você já sentiu que algo estava errado, mesmo sem entender exatamente o que? Essa é a história de algo que aconteceu comigo em 2002, quando consegui um emprego em um shopping em São Paulo. Eu trabalhava na administração, lá na cobertura, e todo dia depois das 22 horas, enfrentávamos o caos dos elevadores lotados. Por isso escolhi uma rota alternativa, a escadaria. Parecia uma escolha inofensiva, mas logo as coisas começaram a ficar estranhas. Barulhos inexplicáveis, uma sensação de ser observado e um aviso enigmático de um colega de trabalho mais velho me fizeram questionar tudo. E um dia, algo aconteceu que eu jamais vou esquecer. Acompanhe até o final e descubra o que aconteceu comigo naquela escadaria. O que vou contar aqui aconteceu comigo quando eu arrumei um emprego no ano de 2002 em um shopping de São Paulo. Por motivos óbvios, não vou falar qual. Eu estava trabalhando na administração do shopping, que fica na cobertura. Todo dia na hora de ir embora, sempre depois das 22 horas, todos os funcionários estavam cansados e todos queriam tomar o elevador até o piso térreo ou a garagem, e com isso o elevador sempre ficava lotado. Às vezes dava 4 viagens até todo mundo conseguir descer. Eu, como sempre, tive pressa, nunca esperava o elevador chegar e descia pela escadaria, mas ninguém nunca vinha comigo. Eu sempre era o único nas escadas na hora de ir embora. Eu não achava estranho, então nunca perguntei nada e ninguém nunca me falou nada. Eu só achava que estavam todos cansados demais para descer as escadas. Bom, já fazia 3 meses que eu estava lá e sempre na hora de ir embora, lá ia eu pelas escadas. Num certo dia, eu estou descendo e escuto passos vindo lá de cima. Então eu pensei, finalmente alguém mais viu que as escadas são mais rápidas que os elevadores. E não pensei nada demais sobre aquilo. E assim a vida continuou. Nos outros dias, eu continuei descendo as escadas e às vezes os passos apareciam. Nunca vi quem era e nunca tinha uma hora ou dia certo, o que me fazia pensar que era alguma outra pessoa. Até que um dia eu notei que depois que eu saí das escadas e bati a porta de metal, era uma dessas portas de metal contra incêndio que sempre batem quando a gente passa por elas, fazendo um grande estrondo. Ninguém saiu depois. Eu continuei andando devagar, na curiosidade de ver quem era que descia as escadas. Só que ninguém saiu. Eu fui andando por toda a extensão do corredor e nada. E olha que era um corredor bem grande. Ninguém saiu. E se fosse alguém que estava indo para a garagem, teria que sair da escadaria que vinha lá de cima e entrar na escadaria que ia para a garagem, porque elas eram separadas. Aquilo me deixou curioso. Nos dias seguintes, eu descia as escadas, esperando os passos aparecerem para ver quem era e nada. Nenhum barulho, a não ser os meus próprios passos. Depois de 2 semanas, eu finalmente ouvi os passos na escadaria e resolvi ir mais devagar para ver quem era. Só que no que eu diminuía o meu passo, o outro passo, o misterioso, começou a ir mais rápido e de repente começou a correr. No que eu ouvi o barulho do outro passo correndo, eu disparei a escadaria abaixo. No que eu cheguei no piso térreo, em frente à porta de saída, o som do outro passo estava vindo do lance de cima, logo depois que a escada virava. Eu abri a porta e me joguei lá para fora e saí correndo. No meu desespero, nem vi o homem da limpeza. Passei por cima dele e nós dois fomos para o chão. Eu olhei para a porta fechada, esperando ela se escancarar e sair alguma coisa de lá de dentro. Mas nada saiu. A porta continuou fechada. O homem da limpeza era um senhor com uma idade já avançada, com os seus quase 70 anos, e era um dos funcionários mais antigos do shopping. Depois que eu saí de cima dele e o ajudei a levantar, ele viu como eu estava ofegante e com os olhos arregalados olhando para a porta. E nada nem ninguém saía por ela. Ele pegou no meu ombro e falou: "Filho, as escadas não são um bom lugar para você ficar brincando." Então eu falei que só estava indo embora e estava com pressa. Por isso tinha descido correndo. Ele olhou no meu olho e falou: "A escadaria não é um bom lugar para você e você não deve brincar nela." Eu perguntei por que as escadas não eram um bom lugar para mim e ele simplesmente me olhou, soltou uma risadinha feito essas de pai de santo de televisão e falou: "Hehehehe, elas não são lugar para você, meu filho. Você só precisa saber disso. Agora vai para casa. Hehehe." E ele continuou com a vassoura dele pelo corredor. Eu achei aquilo meio estranho e fui para casa.
No dia seguinte, eu estava com a coragem renovada e a curiosidade era maior que o medo. O dia todo, sempre que eu tinha que descer ou subir, ia pelas escadas. Só que agora elas estavam com gente subindo e descendo também. Na hora de ir embora, tinha aquela multidão em frente do elevador. Eu olhei para a escada e lá estava ela, me esperando. Vazia, fria, silenciosa. Então eu abri a porta, coloquei a cabeça lá dentro. Dei uma olhada e nada. Nenhum barulho. E lá fui eu descendo num passo normal. Nem devagar e nem rápido. Com o coração batendo rápido, a boca seca, o ouvido atento a qualquer barulho. Mas eu desci a escada inteira e nada. Nenhum barulho. No dia seguinte, a mesma coisa. E assim foi por mais uns dias. Depois de quase um mês do ocorrido, já tinha esquecido de tudo. Já descia as escadas como se nada tivesse acontecido. Até que um dia lá estava eu, descendo essa escadaria relaxado, desatento. E de repente, tof. No que eu ouvi o barulho, meu coração disparou, minha boca secou e um comichão correu pelo meu corpo inteiro. Depois veio outro tof. Era o mesmo barulho. Parte de mim falou: corre, desgraçado! Corre feito você nunca correu na vida! Corre! Mas a curiosidade foi maior. A única coisa que eu consegui fazer foi me agarrar no corrimão para não sair correndo. E os outros passos começaram a ficar mais rápidos. No que eles chegaram no lance de cima do que eu estava, do outro lado da parede, o meu coração foi parar na boca. Meu corpo inteiro gelou. Não sabia se era o ambiente que estava gelado ou se era só o meu corpo, mas parecia que eu estava num cubo de gelo. A minha respiração parou. E tudo isso só de ouvir o barulho no lance de cima. Eu pensei, é agora, seja o que for, vai aparecer agora. E no que o barulho chegou na esquina, tudo apagou. Só me lembro de ter ficado tudo escuro e um silêncio mortal. Eu não via nada, não ouvia nada, e o pior é que não sentia nada. Parecia que eu estava dormindo, mas a minha cabeça estava acordada e eu estava começando a entrar em pânico. Depois de um tempo, eu comecei a sentir o tato de novo. As minhas costas estavam frias e a minha cabeça doía atrás. Um brilho começou a aparecer bem devagar, só que não era centralizado. Parecia vir de todo lugar. Foi quando eu notei o que estava acontecendo. Eu estava deitado na frente da porta, do lado de fora da escada. O frio nas costas era do chão de mármore. A luz no olho era a luz ambiente que o meu olho estava começando a captar de novo, aos poucos. Quando eu consegui, me levantei meio zonzo e sentei num banco que tinha perto. A dor atrás da cabeça era tão forte, parecia que alguém tinha simplesmente me jogado lá. E quando eu caí, atingi o chão com a cabeça. Como eu tinha parado lá, eu não tinha ideia. Só sei que eu estava no segundo andar quando tudo aconteceu. Olhei no relógio e não fazia nem 5 minutos que eu tinha saído do escritório. Para mim, pareceu quase 1 hora o tempo que eu fiquei apagado. Basta dizer que eu nunca mais desci a escada na hora de ir embora. Um dia eu encontrei o homem da limpeza e ele falou para mim num tom meio sarcástico: eu falei que a escada não era lugar para você. He. Outra coisa estranha foi que eu nunca falei para ninguém o que tinha acontecido lá, mas ele sabia. Quando eu comecei a tomar o elevador, o pessoal do escritório olhava para mim com uma cara de finalmente tomou juízo. Mas eu nunca falei disso com ninguém de lá e ninguém nunca me falou nada sobre aquela escadaria, a não ser o homem da limpeza. E tudo o que ele falou foi o que eu coloquei aqui. Eu nunca cheguei a ver o que era que fazia o barulho, mas o que aconteceu foi o suficiente para matar a minha curiosidade. Agora eu sei o que significa aquela expressão: a curiosidade matou o gato. Essa foi a história assustadora que vivi há anos no shopping. Mas agora vamos para outra experiência sobrenatural, vivida por alguém próximo a mim. Meu irmão Daniel e o namorado dele, Marcelo, passaram por situações que dariam arrepios em qualquer um. O que aconteceu com eles em uma casa aparentemente comum é tão bizarro quanto inquietante. Prepare-se para mergulhar em uma nova história de mistério e eventos paranormais. Até alguns anos atrás, o meu irmão Daniel e o namorado dele, Marcelo, estavam morando em uma casa de 3 quartos. Não deu muito tempo com eles morando lá, até começar a acontecer algumas coisas bem assustadoras. As experiências pareciam se centralizar no Marcelo, para a infelicidade dele. Numa noite, Marcelo estava dormindo sozinho no quarto de visitas.
Acho que ele e o Daniel estavam brigados, não tenho certeza. Ele teve aquela sensação que você tem quando tem alguém te observando. Então ele abriu os olhos e viu uma figura escura, parecida com uma sombra, se curvando sobre ele, olhando ele deitado na cama. Ele não falou qual foi a reação que ele teve na hora, mas dá para ter uma ideia. Ele encontrou a figura mais algumas vezes, em várias ocasiões diferentes. Andando pelo corredor numa noite, por exemplo, ele percebeu que aquilo estava andando pelo corredor, vindo na direção dele. Aconteceu tudo tão depressa e tão de repente, que antes que ele pudesse fazer algo, aquilo atravessou ele e passou batido como se ele não estivesse lá. Ele falou que quando isso aconteceu, ele ficou totalmente congelado, como se estivesse dentro de uma geladeira, e que os pelos do braço e da nuca dele se arrepiaram todos. O Daniel e o Marcelo, depois de um tempo, fizeram uma redecoração na casa, o que consistiu em aumentar a sala um pouco empurrado uma das paredes. Com isso, eles acabaram aumentando o corredor também, que passava do lado dessa parede. Esse era o corredor que ia para os quartos e para o banheiro. Numa noite, o Marcelo estava entrando no corredor quando ele viu a figura. Aquilo foi seguindo pelo corredor, mas de repente se virou e atravessou a parede, na parte nova dela que o Daniel e ele tinham construído. Marcelo sabia que o Daniel estava sentado no sofá vendo TV na sala do outro lado da parede. Ele parou por um instante e gritou: Dani, você viu isso?" E o Daniel respondeu: "Vi." O Daniel falou depois que viu aquilo atravessar a parede, passar pela sala, entrar na cozinha, atravessar a porta e ir para a garagem, onde desapareceu. O Daniel e o Marcelo acharam que a figura estava indiferente com o desenho novo da casa e os seus movimentos ainda eram determinados pelo esquema velho da casa. O Daniel e Marcelo continuaram a encontrar as figuras mais durante o dia. Ainda parecia ser atraído para o Marcelo, especialmente quando ele estava dormindo, ou tentando dormir, e eu acho que ele finalmente, depois de um tempo, já não aguentava mais aquilo. Numa noite, quando ele abriu os olhos e viu a sombra quase sobre ele de novo, ele pulou da cama, acendeu as luzes e, falando muitas obscenidades, falou em alto e bom som para que o fantasma deixasse ele em paz. O Daniel falou que ouviu ele berrando do outro quarto. Eles deviam estar brigados de novo. O Marcelo não teve mais problemas com a figura visitando ele de noite depois disso, mas o Daniel continuou vendo a sombra atravessar a sala muitas vezes depois. Os dois acabaram contando as histórias deles para um cara lá da vizinhança deles depois de um tempo. E esse cara já tinha morado lá naquela casa por acaso e sabia tudo sobre todos da vizinhança. Ele falou que nos anos 70, um garoto tinha morrido lá naquela casa, aparentemente de overdose de drogas. O quarto dele era o quarto de visitas, o que não me deixou nada contente, pois é naquele quarto que eu ficava sempre que ia visitar o meu irmão. Mas apesar de tudo, eu nunca vi nada lá. Mais algumas coisinhas estranhas que acontecem naquela casa. De noite, o Daniel e o Marcelo ouvem às vezes o som de algum jogo de futebol vindo de algum rádio dentro da casa, mas nunca conseguem encontrar a fonte do barulho, sendo que os dois aparelhos de som deles estão sempre desligados quando isso acontece. E finalmente, um dos garotos da vizinhança que toma conta do cachorro deles, quando eles estão fora da cidade, teve uma estranha experiência. Ele estava cuidando do cachorro por uns dias, e num dos dias, quando ele entrou na casa, encontrou vários pratos sujos na pia, onde não havia nenhum antes. Sabendo que ninguém tinha estado na casa, ou pelo menos não deveria ter, ele ficou assustado e saiu correndo de lá. Quando o Daniel e o Marcelo chegaram no dia seguinte, não tinha nada na pia. Bem estranho isso. O Daniel e o Marcelo se mudaram daquela casa há alguns anos atrás e estão felizes da vida por não estar encontrando atividade paranormal nenhuma na casa nova. E essas foram as histórias de hoje. Momentos que nos fazem questionar o que realmente existe além do que podemos ver ou entender. Se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que viveu experiências sobrenaturais, compartilhe nos comentários. Eu adoraria saber mais relatos como esses. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história assustadora que está por vir. Obrigado por assistir e até a próxima. Se você tiver coragem.